Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia de reflexão com Hamed. Estou iniciando um pouquinho mais cedo porque fica gravado aqui para vocês. É domingo de Páscoa, tá? E a frase que eu vou comentar com vocês hoje é sobre ser nós mesmos e tomar decisões, não para agradar os outros que nos observam, mas porque estamos usando consciente e responsavelmente nossa capacidade de ser, sentir, pensar e agir. E aí eu fiquei pensando, o quanto as pessoas dão palpite na vida? O quanto parece que as pessoas estão mais predispostas a dar palpite na vida do outro do que realmente conseguir direcionar ou administrar a própria vida. Na verdade é fácil dar palpite na vida dos outros, né? Às vezes dá vontade de dizer assim para a pessoa, vamos trocar de vida, que a sua é mais fácil para administrar do que está sendo a minha está mais confusa. Não é que a nossa é mais confusa, é que na verdade como emocionalmente estamos mais envolvidos, fica difícil tomar algumas decisões. Como o nosso emocional está muito mais presente, então é difícil pensar em, puxa vida, qual é o melhor caminho a seguir? E aí nós procuramos pessoas, porque nós gostamos de compartilhar. É bom ter amigos, é bom ter pessoas que nós podemos confiar, conversar. Mas vamos parar para observar o quantas pessoas nós permitimos que interferem e dão palpite na nossa vida. Não, mas é isso, mas é aquilo, mas você vai para cá, mas você vai para lá, mas será que não é melhor? Mas você já pensou? Ah, mas coitado. E aí todas essas interferências vão gerando em nós uma dificuldade de ser, pensar, agir de acordo com aquilo que acreditamos. Tem uma outra frase do Hamed que num outro momento eu vou publicar aqui, que diz que não adianta quanto você faça, sempre alguém vai dar uma opinião. Sempre alguém vai dar um palpite e sempre alguém vai estar do contra. Não pensa que nós não fazemos isso com os outros, nós também fazemos isso com os outros. Sempre na melhor das intenções. Sempre na melhor das intenções. Baseado naquilo que nós temos de vivência e experiência. Só que não percebemos que muitas vezes, baseado naquilo que é a nossa experiência, nós interferimos na experiência que é do outro. Então o outro precisa pensar, o outro precisa sentir para o outro agir de acordo com aquilo que ele entende que é o melhor para ele. Não importa se é o certo ou errado, importa que naquele momento ele está fazendo algo de acordo com a fé dele, com a disposição dele, com o que ele entende que é necessário, porque é assim que nós crescemos e nós aprendemos. Então precisamos cada vez mais exercer a nossa capacidade de escolhas, de falar, de pensar, de agir, sem tanta interferência do outro. Porque se vocês observarem, a tendência do outro quando interfere na nossa vida é sempre de bloquear. Mas eu vou repetir, não adianta eu ter consciência de que o outro me bloqueia. Mas e por que eu deixo o outro me bloquear? Por que às vezes eu vou falar com aquela pessoa que eu já conheço os pontos dela? Porque nós conhecemos o outro. Como o outro também nos conhece. E às vezes o outro vê de nós mais do que nós vemos, mas nós também vemos coisas dos outros que às vezes eles ainda têm uma dificuldade de enxergar, porque nós temos uma dificuldade de enxergar, né? Nós temos uma visão mais ou menos assim, né? De enxergar de acordo com o que a gente consegue ou com o que a gente quer, não na totalidade das situações. Então, a frase de hoje, Páscoa, renascimento. Renascer na fé, renascer no amor, renascer na confiança, mas acima de tudo, na esperança e na confiança de que nós podemos continuar a nossa existência com outros passos, novos passos, porque renascer não é ser a mesma coisa, é renascer de uma nova maneira. É sair das cinzas e voltar com uma outra energia, com uma força diferente. Estamos saindo de um período complicado energeticamente, de carnaval, de quaresma, para esse renascimento. E o que é importante? Renascer.
dentro dos princípios, valores e ética que nós temos, mas dentro dos princípios, valores, éticas universais do nosso Criador, tem os princípios e ética com cada um de nós. E trair esses nossos princípios é a primeira coisa que nos traz muita dor, porque quando seguimos a opinião ou a intromissão alheia, depois quem sofre? Quem sente? Nós ficamos bravos com quem? Não é com ninguém que falou, é com nós que aceitamos. E porque eu deixei, e porque eu permiti, e porque eu fiz o que o outro falou. Então que possamos cada vez mais ter muito claro. Temos que aprender com as nossas lições, com as nossas opiniões, com o nosso direito de pensar, de agir, não importa. Esse é o nosso teste, é o nosso exercício, é assim que nós aprendemos. E quando nós erramos, não erramos, só tínhamos um jeito diferente ou acreditávamos num determinado jeito de ver ou fazer uma situação ou uma coisa e nós vamos mudar, mas sem permitir tanta intromissão, tantas pessoas à nossa volta querendo dizer para nós que sabem melhor o que é para fazer. Ninguém sabe melhor o que é para fazer. E sabe por quê? Porque todas as formas e todas as respostas são muito individuais. Está dentro de cada um de nós. E nós só podemos aprender a forma certa de fazer quando nós entendemos a forma da nossa essência, do nosso espírito. Não é do que o outro está falando. Nós só aprendemos olhando para cada um de nós. Nós só aprendemos entendendo o nosso funcionamento e, acima de tudo, por que queremos agir, fazer daquela maneira. Porque naquele momento, ou neste momento, este é o nosso melhor. Como agora, este é o melhor que eu posso conversar e falar com vocês. Este é o melhor do que eu entendo da frase que está publicada aí para vocês lerem, refletirem. Se este meu melhor não é o melhor para você, não importa. Importa que possa ser útil essas palavras, para que cada um reflita mais consigo mesmo no que precisa fazer, no que precisa renovar, e não se basear sempre em opiniões e palpites dos outros, porque cada um tem a sua forma de existir. Não é para ser desrespeitoso com ninguém, é para entender que cada um tem uma forma, e como eu descubro a minha forma se eu me baseio sempre nas opiniões dos outros. E vou repetir, a tendência do outro é sempre bloquear, porque a tendência do outro parece que é sempre estar conectado com a sombra e não a luz da libertação e do crescimento, mas a sombra que aprisiona para nos manter na mesma maneira, no mesmo passinho, na mesma forma de agir e nos incitando muito medo. E medo é uma palavra que não cabe quando nós queremos evoluir, progredir e viver. Medo é uma oposição ao nosso direito adquirido enquanto essência de experimentar, de ter iniciativa, de exercer a nossa capacidade e gradativamente transformando tudo isso. Desejo a todos que neste domingo, e não neste domingo só, porque a Páscoa ou o Renascimento não é hoje. Hoje é uma porta que se abre para dizer, nascemos sempre, toda hora, cada dia, cada momento. Renascemos o tempo todo nas nossas próprias ideias, na nossa consciência que se transforma, graças a Deus, que vai trazendo cada vez mais inspiração, trazendo mais nossa conexão, a nossa consciência que nos mostra a verdade pessoal, a verdade do mundo e a verdade de cada pessoa, se quisermos olhar, se quisermos verdadeiramente enxergar. Então, que esta renovação seja daquilo em como eu vou fazer, da postura que eu vou ter diante da vida, mas é diante de mim. Eu comigo, na vida, com as pessoas, com as situações. É renovar e crescer o tempo todo. É se permitir ser, viver, pensar e agir, ter os próprios passos, entendendo este ser único que cada um de nós é e está aqui para auxiliar na transformação deste mundo, na transformação da forma de ver, saindo das prisões em que nos encarceramos por encarnações e ainda nos encarceramos nessa existência.
que possamos ter os olhos de ver, como eu disse na sexta-feira, inclusive, na palestra sobre generosidade, e que neste olhar enxergar cada vez mais e a nossa essência ser refletida na nossa forma de viver, nas nossas ações e na nossa forma de lidar com a vida. A vida é para ser vivida, a vida é para ser sentida. A vida é muito pessoal, a vida cada um vai ter um olhar. Renasça dessa maneira, renasça consigo mesmo. Hoje, Páscoa, pense. O que você deseja para você neste momento, neste renascer? O que você espera para a sua vida? Como você pensa que é o melhor para você? Como romper as barreiras que ainda possam te aprisionar no medo e nas dúvidas? Como se permitir experimentar, fazer e ter a certeza que tudo pode ser recomeçado e tudo pode ser transformado, e aquilo que eu não quiser eu posso refazer ou posso abrir mão. Nada existe no mundo que não está a serviço da nossa evolução, e a evolução é o aprendizado. Que possamos renascer a cada dia ligados na essência divina, no sagrado que existe dentro de cada um de nós, nesse ser divino e único que somos. Que a Páscoa esteja em nossos passos e que cada manhã possamos abrir os olhos pensando nessa nova oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, baseado na sua própria experiência. Pensar, sentir, agir, ser. Estamos aqui para ser. Estamos aqui numa oportunidade bendita de cada dia mais crescer com os nossos passos, com o nosso pensar. Um excelente domingo a todos. Fiquem na paz dessa energia crística de renovação. Que assim seja.